7 horas, 10 minutos. Diferente aqui alguma coisa, né, Ferreira? Verdade. Tá cara nova. Aqui a lata é a mesma. O Ferreira continua aqui, mas a logo pelo menos está diferente, está nova, renovada. Opa. O que também precisa mudar é a vida do Paysandu. Pois é, a situação não está fácil. Né? Vamos ver se muda hoje. 31ª rodada das 38 do campeonato, hoje começa. Aí na quinta-feira temos o fechamento com o Remo em campo. Começa com o Paysandu, termina com o Remo. Vamos conhecer essa rodada e fazer aqui umas análises, né, do que nos espera. Hoje nós vamos ter Amazonas e Criciúma. Esse Amazonas e Criciúma tem ar de repá. Por quê? Ao Paysandu interessa imensamente a vitória do Criciúma. Sim. Ao Remo interessa imensamente a vitória do Amazonas. Os dois estão brigando por objetivos distintos, né? O Remo para subir, o Paysandu para não descer. Aí Botafogo e Paysandu, e vamos ter ainda Goiás e CRB. Nesse Goiás e CRB, ao Remo convém aqui uma vitória do Goiás, porque o CRB está colado ali, está um pouco atrás. São 10 clubes brigando por 4 vagas no acesso à Série A, e o CRB é o 10º desse bloco. Nós vamos ter amanhã Cuiabá e Novo Horizontino. Cuiabá e Novo Horizontino são 2 concorrentes do Remo, que vão cruzar aí, então interessaria ao Remo, digamos, um empate seria o mais conveniente. Operário e Atletique. Esse Operário e Atletique é um jogo muito importante para o Paysandu, se o Paysandu conseguir êxito no jogo de hoje, porque o Atletique é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E a distância hoje está em 7 pontos. Digamos que hoje o Paysandu consiga vencer. Ele diminui essa diferença, mas aí o Atletique precisaria perder para o Operário para não retomar a distância. Avaí e Volta Redonda. Nesse Avaí e Volta Redonda, o Avaí, digamos, está ali na região do Remo, mas não incomodando tanto, e o Volta Redonda é um concorrente direto do Paysandu, então o Paysandu torce e muito pelo Avaí nesse caso. América e Vila Nova, aqui está meio termo, né? Os dois estão mais para nem subir nem cair. Ferroviária e Chapecoense, a Chapecoense concorre com o Remo, então azulinos torcendo pela Ferroviária, Coritiba e Atlético Goianiense, azulinos torcendo pelo Coritiba, porque o Atlético Goianiense está na posição de incômodo para os azulinos, e aí finalmente Remo e Atlético Paranaense, o jogo da quinta-feira à noite no Bairão. Vamos ficar de olho então nesses jogos dessa 31ª rodada, falar agora de Remo. Eu falei aí do Remo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o time que abre o G4 e tem 3 pontos a mais que o Remo. Então imagina o jogo da quinta-feira. Se o Remo consegue vencer, ele iguala a pontuação do time que hoje está dentro do G4. Não ultrapassa por uma questão de inferioridade nos critérios de desempate, mas é um jogo vital para o Leão Azul na quinta-feira contra o Atlético Paranaense, Baenão lotado com certeza, e um jogador em estado de graça. Quer dizer, um em particular, porque o Remo como um todo está vivendo um momento especial. Eu estou falando do Jaderson, que viveu um drama nos jogos da decisão do Campeonato Paraense, quando ele teve aquela contusão grave na cabeça e demorou para voltar e viveu o seu melhor momento depois do retorno. O gol marcado contra o Operário teve todo um simbolismo para o atleta. O gol de cabeça que decretou a vitória do Remo por 1-0 sobre o Operário, fora de casa, no último domingo, foi bastante simbólico para Jaderson. O meio-campista voltou a marcar com a camisa azulina quase 5 meses depois de ter sofrido uma lesão cerebral, que fez ele ir para até na UTI. Me sinto muito feliz. Eu procurava muito esse gol, sempre procurava ir marcar o gol. Acho que me sinto muito feliz por voltar a marcar, depois de tudo que eu passei, depois da grave lesão que eu tive. E acho que voltar a marcar é a melhor coisa. Eu também tenho que agradecer o grupo que estiveram comigo nesse momento mais difícil e também nesse momento mais feliz de voltar a marcar. Eles estavam ali comigo comemorando. Com a cabeça boa, recuperado, Jaderson segue sendo uma das peças importantes nessa caminhada do Remo. A vitória diante do Operário deixa o time mais próximo do G4 outra vez
restando apenas 8 rodadas para o fim da competição. Toda vitória dá um ainda mais como foi. Então essa vitória dá mais confiança, a gente está muito focado, nosso grupo está muito fechado, a gente sabe o que a gente quer na competição. Então a gente tem mais essas finais pela frente e a gente está muito confiante. Antes de retornar a Belém, o time remista fez mais um treino no Paraná, na manhã de ontem. A reapresentação é na tarde de hoje, no Baenão, local da partida da próxima quinta-feira, em mais um confronto direto na briga pelo acesso. Será contra o Atlético Paranaense, com expectativa de casa cheia para empurrar o Leão a mais uma vitória. A gente está muito focado, a gente sabe o que a gente quer, então acho que esse jogo fora de casa essa vitória foi muito importante para nós e dentro de casa não vai ser diferente, a gente tem que manter a mesma postura e a gente está muito focado, a gente está muito fechado, então o nosso grupo está muito bem concentrado no que a gente quer, o que o professor também pede para nós, então dentro de casa vai ter que ser uma partida excelente para a gente sair com resultado positivo. Você notou a diferença do Jaderson? Notou ou não notou? Não notei, o que Não foi? notou. Tirou o telhado branco, né? Ah, é verdade, Voltou mudou ao o cabelo, natural. é verdade. Mudou a cabeça dele por dentro e por fora. E está de cabeça ótima, que bom. É um profissional muito dedicado, muito correto e merece viver momentos especiais como aquele ali. Entrou em campo e 4 minutos depois já fez o gol da vitória do Clube do Remo. O Remo contra o Atlético Paranaense nesta quinta-feira não vai ter o Janderson, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas a compensação é ótima, porque aí o Remo tem de volta Pedro Rocha, o artilheiro do Leão Azul, o artilheiro da Série B, agora recuperado, volta a ser opção para o técnico Guto Ferreira. É isso, então vamos ficar nessa expectativa, acompanhando esse passo a passo até o jogo do Remo, mas hoje já tem jogo e tem torcedor aí bem nervoso com o que pode vir. 9h35 da noite, a bola vai rolar em Ribeirão Preto para o Paysandu contra o Botafogo, roteiro dramático dos bicolores. Mas esses bicolores estão mantendo as esperanças de que o Paysandu continue na Série B em 2026. Será que dá? Dizem que a esperança é a última que morre. Por isso, os bicolores ainda acreditam. Só que não basta apenas isso. Ultimamente, converter a crença em vitória tem sido algo difícil por um motivo. A ansiedade tem atrapalhado muito mais do que essa cobrança, até porque a cobrança é normal no meu futebol. Eu me cobro muito, tem a cobrança da diretoria, tem a cobrança da torcida, tem a cobrança pelo resultado. Então, na minha visão, o que tem atrapalhado a gente nessa sequência aí foi essa ansiedade de querer fazer e acabar trocando os pés pelas mãos, como se diz. Restam 8 partidas para o final do campeonato e a diferença para o primeiro time fora da zona do rebaixamento é de 7 pontos. Só que antes de alcançar este objetivo, o Paysandu tem outro que pode ser alcançado nesta rodada: sair da lanterna e empatar com o adversário direto. Hoje o Paysandu enfrenta um Botafogo de São Paulo também ameaçado. O time de Ribeirão Preto está na zona do rebaixamento e vive um momento ruim. Não vence há 6 partidas e acabou de demitir o técnico Alan Al na última rodada. E para a próxima partida, o Paysandu tem um desfalque confirmado. Suspenso por conta do 3º cartão amarelo, o lateral esquerdo Heverson fica de fora. Brian Borges deve ser o substituto na posição. Entretanto, no ataque, os bicolores vão contar com um retorno importante. O atacante Diogo Oliveira está de volta. Recuperado de uma lesão que o afastou por 2 rodadas, o artilheiro bicolor na Série B, com 6 gols marcados, treinou normalmente em Belém e viajou para São Paulo. E com essas armas à disposição, a atitude tem que ser apenas uma. Assim como foi contra o Criciúma, quando a gente começou a propor o jogo, assim como foi contra o Cuiabá, né? A gente sempre buscando a vitória. Acho que essa é a postura. Acho que a situação que a gente está, o que vai nos tirar dessa situação é só a vitória. Então, uma postura de sempre buscar os 3 pontos. O senso de urgência está ativo. Contra um adversário que os bicolores conseguiram uma das poucas vitórias na Série B, é que o time paraense vai entrar em campo, acreditando que é possível se salvar.
Bom, a volta do Diogo Oliveira, excelente para o Paysandu. Foram 3 rodadas que ele ficou fora. É simplesmente o artilheiro do Paysandu no campeonato. Um jogador que completa uma dupla muito forte com o Maurício Garcês. Enfim, os bicolores alimentam as suas esperanças, por mais que seja improvável, mas o Paysandu tem que se manter na luta e é o que ocorre na noite de hoje contra esse Botafogo, que vive um incômodo tão grande quanto o do Paysandu. O Botafogo acabou de demitir o técnico Alan Al e vai ser comandado contra o Paysandu por um ex-bicolor. O Ivan Iso, o técnico interino do Botafogo, foi goleiro do Paysandu em 1993 e 1995. Fez 15 jogos pelo Paysandu e, na condição de auxiliar técnico lá no Botafogo, ele assume interinamente o cargo, comanda o time contra o Paysandu. O Botafogo é uma fábrica de problemas, como o Paysandu também é, e os dois, em situação desesperadora, se enfrentam num jogo que seguramente vai ser muito tenso na noite de hoje. Esse jogo vai começar às 9h35 da noite. Aí eu chamo a atenção para o seguinte: o João Vanderlei, na reportagem, já lembrou que o Paysandu tem pelo menos uma possibilidade de mobilidade dentro da tabela. Se ganhar o jogo de hoje, ele tem a possibilidade de sair da lanterna, do último lugar para o penúltimo, trocar de posição com o Amazonas. O Amazonas joga hoje às 8 da noite em Manaus contra o Criciúma, o que significa dizer o seguinte: quando o Paysandu entrar em campo para o jogo contra o Botafogo, o jogo do Amazonas estará ali na metade do segundo tempo. Então os bicolores já vão entrar tendo uma noção dessa possibilidade, né? E no meio do jogo vão saber do resultado do Amazonas. Uma derrota do Amazonas dá essa perspectiva ao Paysandu. Dia tenso para o Paysandu, para os torcedores. Vamos torcer para amanhã a gente voltar com boas notícias. Já que você está falando em tensão, então vamos distensionar agora. Vamos distensionar. Hora dos times amadores. Desfile começando com Coroas e Novinhas. Vila dos Cabanos, Barcarena. Tem umas bem novinhas, inclusive. E bem coroas também. Montenegro Futsal de Coraci. Grêmio FC, bairro Castanheira, Belém. Vasco Master é do Tapanã, capital. Vila Nova de Pirajauara, São Domingos do Capim. Anil, município de Chaves. Atitudes de Vila dos Cabanos, Barcarena. O Sexta Chopp é de Icoraci. Bola na Chácara, o time campeão quarentão do município de Muaná. Esporte Muaná Resenha, também município de Muaná, com destaque aqui na tela do Bom Dia. Vamos agora movimentar? Eu já adiantei para você que não é o dia dos goleiros. Coitados. Coitados. Bora ver. Vamos lá, vamos para a tela. O El é do Roma, capital. Bola cruzada, cabeceio para a rede, sem marcação, com toda a liberdade, mas com muita precisão ali no cabeceio do El, ou do Roma. Agora o Serginho, sabe-se lá se ele quis cruzar ou se bateu direto para o gol. O que você acha que ele vai dizer aí, né? Vai puxar os méritos. O fato é que Serginho deixou a marca dele e o goleirão colaborou, né? O Naldinho, do Flamengo, de Nova Timboteua, tá aí guardando e correndo para comemorar. Bela cobrança de falta, bola no ângulo, o goleiro voou em vão. Fabiano, futebol dos amigos lá no município de Breves. Rapaz. Opa! Teve puxada de camisa. O goleiro quis fazer graça. Olha aí o goleiro fazendo graça. Levou o gongo e foi humilhado aí pelo atacante. Opa, lençol. Uma puxada para o lado. Ainda dá uma paradinha. Goleiro sentado, bola para a rede. Fabiano deitou e rolou. Isso é porque o futebol é dos amigos, hein? Edmilson Rambo, do Triunfo. Edmilson fazendo gol, rapaz. Triunfo do Mosqueiro.
Esse joelho, Edmilson, ainda funciona, né? Olha, o Edmilson Rambo, que foi profissional do Clube do Remo, teve destaque no Leão Azul, estava muito fácil. O Edmilson fez de novo, olha aí. Mais um do Edmilson para o triunfo. Desviou e saiu para comemorar. Tem mais do triunfo, Paulo Henrique. Triunfo lá do Bosqueiro. Paulo Henrique guardando aí. Esse jogo foi contra o Fast, lá do Amazonas. Esteve em Belém, fez 2 amistosos em Belém e levou 2 goleadas. Deve ser Byron, né? Triunfo, Mosqueiro, também deixando a marca, bola cruzada. E daí sai o cabeceio, o desvio e a bola morrendo na rede. Festa no Mosqueiro. Olha o Ícaro, do Vermelhão de Tupiranga, que golaço que ele faz, hein? Opa! Olha, Que um forte beleza de candidato. gol. Olha lá. Seguramente, né? Boa. Vai para a galeria dos golaços de outubro aqui no Bom Dia Pará. Sidorf, do Spartacus Guamá, todo internacional. Gostei da pirueta. Opa! Olha aí, a gente pode chamar também de cambalhota. Heitor, do Futshow Sub-10, lá no Augusto Montenegro, alguém da sacada do prédio, registrou o gol do Heitor para o Futshow Sub-10. E depois dessa tomada aérea para o gol do Heitor, vem o Vaguinho, do Libertadores, bairro do Marco, Belém. A cobrança da falta e o goleiro... Eita! Hoje não é o dia dos goleiros, realmente, viu, Ferreira? Se você... Que humilhação. Vamos guardar a identidade do goleiro. É melhor. Entre os amigos ele vai ser muito zoado, né? E se você... Olha, mas faz o seguinte, manda as tuas defesas para compensar, né? Porque Pode a gente ser. só mostra os gols, o goleiro perdendo, tem que mandar a defesa também, os goleiros têm que mandar. Exatamente. Mostrar o serviço. Agora, assim, se você resolver dar um almoço, um jantar, meio que de desagravo para o goleiro, não sirva frango. Coitado. É isso, gente. Olha, quando tu voltas com gols, amanhã tem mais, né? Com certeza. Então, bora lá, goleiros. Mandem aí a defesa de vocês para compensar, para poder tirar a forra de hoje, porque hoje foi feio. Falou, goleira. Valeu. É isso, Ferreira. Vamos, volta. Obrigada, Fechado, até mais. valeu. E veja a seguir, para dar apoio... Vamos para o nosso segundo tempo do esporte. Ferreira por aqui, já, times amadores. Bom dia novamente, gente. Vamos lá para a tela. Chegando Oeiras Futsal, município de Oeiras do Pará. Avançando agora com quem? Polícia Científica do Pará, capital. Fontes ou Forte? Forte Cinquentão, Belém. Quarentões e cinquentões de Curralinho. Tem tios e tem vovôs aí. Seleção dos padres da Arquidiocese de Belém. Olha que interessante. Um time de fé na Semana do Filho de Nazaré. Combinou. Então aí estão os padres da Arquidiocese de Belém. Boca Júnior de Curralinho. Só dá Curralinho hoje aqui. Só Amigos Futebol Pelada, galera do Detran, Belém. Quem vem agora? Futemúsicos, time cheio de ritmo, lá de Castanhal. Só Gelada Master, Cidade Nova, Ananindeua. Barça Master é do Tenoné, Belém. Fechou? Fechamos. Vamos agora falar de remo? E futebol, né? Leão Azul, que estará em campo na quinta-feira contra o Atlético Paranaense, que manteve vivo o sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e que, antes do retorno para Belém, ainda fez um treinamento aí no meio da viagem. O Remo, que com seus 45 pontos está garantidíssimo na Série B de 2026, era o objetivo, digamos, imediato, né? Manter-se na Série B. E o objetivo maior, que é de subir à Série A. Aí o Remo mantém vivo o sonho, afinal de contas, está a 3 pontos do G4 e enfrenta na quinta-feira justamente o primeiro time do G4, que é o Atlético Paranaense. Se ganhar,
iguala a pontuação do Atlético Paranaense. O Remo está num bloco de 10 times que disputam 4 vagas, então a disputa é acirradíssima. Nesse campeonato, faltando 8 rodadas, não há nenhum time definitivamente rebaixado e nem há nenhum time definitivamente promovido à Série A de 2026. Então, disputas acirradíssimas nas duas pontas do campeonato. O Remo está numa delas e faz um jogo fundamental na quinta-feira contra o Atlético Paranaense, tendo de volta o seu artilheiro Pedro Rocha. E hoje tem Papão. Hoje, a noite promete muito para os bicolores no jogo contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. É um jogo de desespero dos dois lados, né? O Paysandu vive um drama no campeonato, porque está lá na última posição, tem hoje a possibilidade de sair dessa última posição, se ganhar do Botafogo e o Amazonas não ganhar do Criciúma em Manaus, aí o Paysandu pelo menos andaria uma posição na competição. Papão, Botafogo, esse jogo às 9h35 da noite, lá em Ribeirão Preto, Papão tendo de volta o seu artilheiro Diogo, o Diogo Oliveira, né? E, enfim, vejamos no que vai dar mais uma jornada dramática do Papão na competição. Muito obrigada, Ferreira, pela participação de hoje. Te espero amanhã. Fui. Tchau. Tchau.